Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. Jefferson Lobato com um curso completo de Python para vocês, com base aí no livro Curso Intensivo de Python, que eu sempre comento aqui, né? É um livro que eu gostei muito e estou trazendo para vocês aí. É lançado pela Nova Tech, Eric Metz, o nome do autor, e quem quiser adquirir está aí na descrição, tá? Fora outras sugestões de leitura, sugestões de cursos e a aula anterior também está na descrição. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais e compartilhe, ative o sininho e dê o seu like. Não deixe de comentar. Através dos seus comentários eu vou ter aí um feedback, vou saber em que eu posso melhorar, o que eu posso trazer para o canal aí para vocês poderem desfrutar e aprender cada vez mais. Tá? Então aqui eu estou com o meu arquivo da aula anterior, é a classe carros. Tá? Eu vou apagar aqui as instâncias que eu criei, vou deixar só a classe. Nessa aula nós vamos falar sobre heranças. Tá? Vamos falar sobre herança. Vou apagar as instâncias aqui, os objetos, né, a execução dos métodos e tal. E vou deixar só a classe aqui. Vou criar mais um método, só para a gente entender uma coisa lá quando for criar a próxima classe aqui, né, que vai ser filha dessa. Eu vou criar um método aqui, combustível. Gasolina. Tanque de gasolina, pronto. Tanque gasolina. Ô, cabeça para ter dificuldade de pensar em nome. Quero ver quando eu tiver filho qual vai ser o nome do meu filho. Comentem aí um nome pro meu filho. Quando eu tiver um filho, um nome bacana, tá? Não inventa besteira não. Sem desrespeito. Então vamos lá. Gasolina. E aqui eu vou escrever aqui uma docstrings aqui, tá? Então exibe o valor, a quantidade, né? A quantidade de gasolina no tanque. E aqui eu posso colocar, né, um print. E olha só que interessante, eu posso também colocar aqui, né, no método construtor, um self combustível, e começar com um tanque cheio. Deixa eu pensar aqui. Vamos tratar dessa como porcentagem, né? Só para fins didáticos. Então 100%, começa em 100%. E o tanque de gasolina está, vamos concatenar com self.combustível. Lembrando que aqui, como eu vou concatenar string, eu tenho que transformar isso aqui numa string. E string não é SRT, é STR. 100% cheio. Beleza. E como que eu faço para diminuir esse valor ao decorrer do meu programa e tal? Nós já aprendemos é o mesmo esquema aqui do odômetro, tá? Então eu posso criar métodos para fazer isso, ou eu posso alterar direto no programa. Não vou fazer porque não é o objetivo dessa aula, tá? A ideia aqui é só a gente ver aqui, ó, carro 1 vai receber aqui carros, fabricante Honda, modelo Civic, ano 2015, beleza. Print carro 1, vamos ver o que vai acontecer aqui, peraí. Ele trouxe aqui
carro, faltou aqui, né? Tanque. Beleza. Print carro 1 ponto tanque de gasolina. Vamos ver o que ele vai acontecer. Opa, vai trazer o none. Não preciso mandar printar, o resultado dele já é um print. Tá aqui, o tanque de gasolina está 100% cheio. Beleza, a gente já sabe como alterar isso, né? Se você assistiu a aula anterior, você já sabe como fazer essas alterações aqui, tá? Vamos entender depois o porquê disso aqui. Eu vou deixar isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui e vou criar aqui uma outra classe. Eu vou criar uma classe de carros elétricos. Olha só que interessante. Eu vou criar uma classe de carros, só que ele tem uma peculiaridade, ele é elétrico. Se ele é uma classe de carro, então muita coisa, pelo menos a maioria das coisas dele, serão iguais à da classe carros. Eu preciso então criar do zero essa classe. Entende a importância dessa aula de hoje, dessa aula de agora? Imagine só, você tem ali, por exemplo, voltando à situação de jogos, né? Você tem ali um inimigo. Aí, pô, o seu inimigo ele tem o seu bonequinho lá que representa o inimigo, né? Digamos ali que você tem uns figurantes ali, né? Não é o chefão, não, é aqueles inimigozinhos ali que estão sempre aparecendo. A diferença dele de repente é só a aparência. Ou de repente um tem 4 braços, o outro tem 2, né? Tudo bem, até aí isso aí no caso seria atributos, né? Mas vamos supor que eles tenham ali, por exemplo, um seja um inimigo com poderes elétricos, o outro com, sei lá, com poderes de fogo. Eles vão ter alguns atributos diferentes, né? Mas eles vão pertencer à mesma classe, eles vão vir da mesma classe, ou pelo menos vão se originar ali da mesma classe, né? Eles vão ser inimigos e vão ter atributos iguais. Alguns atributos, por exemplo, como eu falei, né? O tipo de magia, tipo de arma, tipo de, não sei. Esse tipo de atributo vai ser diferente. Então não tem necessidade de eu criar uma classe inteira só para aquele inimigo. Eu posso simplesmente herdar de uma outra classe atributos que aquele inimigo vai ter. Por isso é onde a gente entra então no conceito de herança, tá? Então herança, eu tenho uma classe, no caso aqui a classe carros, ela é uma classe mais genérica, ela abrange todo tipo de carro. E aí eu quero criar uma classe mais específica, quero criar uma classe de carros elétricos. Então eu vou chamar de carros elétricos. E aí quando eu criar nomes de classes, né, eu sempre primeira letra maiúscula, tá? Não vou botar um underline aqui. Então, ó, carros, tudo junto, elétricos e a primeira letra de elétricos aqui também maiúscula, tá? 2 pontos. E aqui dentro o que eu vou receber aqui nessa classe? A minha classe pai, né? Por isso que é herança. Ela está herdando atributos da classe carros, tá? Então, deixa eu criar aqui uma docstring, tá? Representa aspectos de um carro específico, né? No caso, carro elétrico. Ou seja, ela vai herdar todos os atributos de carro. E aqui eu vou só colocar atributos que são inerentes a carros elétricos. Com isso, eu não precisei escrever novamente todos os métodos e todos os atributos. Tá? Quando eu falo herdar, eu falo de herdar tudo mesmo, a classe inteira, inclusive os métodos. Eu não preciso ficar reescrevendo todos os métodos. Então, se eu quiser utilizar depois o incremento odômetro, eu vou conseguir utilizar o incremento odômetro dentro dessa classe aqui sem precisar escrever tudo de novo, porque eu herdei da classe pai. Tá? A classe pai é carros, a classe filha é carros elétricos. Por isso, a gente chama de herança. Tá? E aí, nós temos também aí, em alguns lugares, nós vamos enxergar, nós vamos ler ou vamos ouvir as pessoas chamando a classe pai de superclasse e a classe filha de subclasse, tá? Então, beleza.
O método construtor dessa classe aqui, ele não vai ser tão diferente da classe Pi, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar aqui fabricante, modelo e ano. Igualzinho lá da classe Pi, né? E aqui, ó, vou botar docstring, tá? Inicializa os atributos da classe Pi. Beleza? E agora eu preciso fazer isso aqui, ó. Super, como eu falei, superclasse, né? A classe Pi também é conhecida como superclasse. Então, super. E agora eu trago aqui o super, né? Parênteses, abre e fecha parênteses, ponto, init. Opa, fabricante. Tá, a mesma coisa. Fabricante, modelo e ano. Tá, o que eu fiz aqui? Quando eu chamei esse super aqui, eu estou chamando o método construtor lá da minha classe Pi. Isso é uma maneira de eu não sobrescrever os métodos, não sobrescrever o método construtor da classe Pi, tá? Não reescrever, né, digamos assim, sobrescrever os atributos que estão lá, tá? Senão perde a finalidade. Espera aí, pronto, tirei isso aqui, esses dois pontos. Beleza, agora, se eu quiser, eu já tenho uma classe pronta aqui, ó, e eu posso simplesmente chegar aqui e criar o meu, ó, deixa eu ver esse carro underline electric, tá? E aí eu vou chamar aqui, eu vou instanciar aqui carro elétricos, e ele vai me pedir aqui fabricante, modelo e ano. Fabricante, eu vou botar aqui Tesla, modelo S. Agora eu estou copiando do livro porque eu não conheço muito esse tipo de carro. 2016. Beleza. E vamos printar. Igualzinho a gente faz lá na classe Pi, né? Nós vamos printar agora o carro underline electric ponto método descrição, né? Descrição underline nome. E vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Ele trouxe a frase aqui da primeira. Deixa eu alterar isso aqui. Vamos printar aqui em cima o carro 1 ponto descrição. E aqui eu vou colocar um print para a gente pular de linha. Vamos executar. Ele trouxe aqui um Honda Civic, né? 2015 Honda Civic. 2016 Tesla Model S, tá? Beleza. Agora vamos tentar entender uma coisa aqui. Olha um erro aqui que eu poderia cometer, né? Vamos lá. Logo abaixo aqui do carro 1, que é o carro normal, da classe Pi, eu vou chamar aquele método da gasolina. Então, carro 1 ponto tanque de gasolina, tá? E logo aqui embaixo do carro elétrico eu também vou fazer isso, tá? Então, carro underline elétrico, vou chamar aqui o tanque de gasolina. Vou executar e perceba que ele executou nos dois. Claro, porque se eu herdei todos os métodos e atributos da classe Pi, é natural que o método tanque de gasolina também seja executado aqui no carro elétrico. Mas carro elétrico não usa gasolina, correto? Usa eletricidade. Então, seria interessante eu sobrescrever esse método com uma outra informação, né? Como que eu faço isso?
Bem, se eu sei que esse método para o meu carro elétrico não é legal, seria interessante eu tirar esse método, eu posso sobrescrevê-lo. Basta eu fazer da seguinte forma: def, e aqui eu coloco, né, eu vou definir essa função, esse método, com o mesmo nome, exatamente o mesmo nome do método que está lá na classe Py. A partir do momento que eu crio um método com o mesmo nome da classe Py, né, quando o Python for interpretar isso aqui, ele vai ignorar o método da classe Py e vai simplesmente executar o que está na classe filha. Tá? E nesse caso aqui, print, eu vou colocar carros elétricos não usam gasolina. Tá? Deixa eu botar docstring aqui, né, para a gente não perder o costume. Opa. Carros elétricos não usam gasolina. E agora vamos executar. Ó, perceba que eu nem mexi na chamada do método lá embaixo. Eu só criei um método novo para sobrescrever o método da classe Py. E olha o que aconteceu. Ele exibiu uma mensagem: carros elétricos não usam gasolina. Beleza. Então até aqui tudo bem, certo? Beleza, pessoal. Então estou vendo aqui, vai ficar muito longo se eu continuar com os assuntos aqui que eu preciso trazer. Tá? Então eu vou trazer os próximos assuntos aqui nas próximas aulas. Tá? A gente vai continuar falando sobre classe. Né? Vamos aprender mais sobre classes aí, né? Vamos instanciar atributos, né? Vamos colocar, por exemplo, atributos aí, o valor de atributos como instâncias, né? Por exemplo, vamos dar continuidade, né? Isso aqui, nós vamos criar uma classe, por exemplo, bateria. E aí vamos criar essa classe, bateria e tal, e aí no lugar de um atributo bateria que nós vamos dar para a nossa classe, nós vamos colocar no, como valor ali, né, nós vamos passar a própria classe bateria. Né? Então, vamos ter uma instância como atributo do carro elétrico. Então, assim, a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Minha ideia era trazer tudo hoje, mas infelizmente se eu trouxer vai ficar muito grande a aula. E a ideia é que não fique maçante isso aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, o assunto, né, orientação a objeto é muito extenso. Não vai ter como eu trazer tudo aqui. Nem o próprio livro fala sobre tudo isso. Mas a gente vai entendendo melhor à medida que a gente pratica. Tá? Então, quando a gente terminar o assunto de herança, nós vamos tratar sobre outros assuntos, né? Vamos sair um pouco desse assunto de herança, vamos tratar sobre outros assuntos. Vamos aprender, por exemplo, sobre armazenamento de dados. Se eu quiser, por exemplo, armazenar dados, né, como eu falei numa outra aula, né, que não é o caso você armazenar os dados no código, então você pode armazenar ou no arquivo de texto, né, você pode usar o formato JSON, ou pode várias outras formas aí, né, usar um banco de dados. Então aqui a gente vai falar sobre uma ou duas formas de armazenar, né, ou três, né, formas de armazenar dados aí no teu programa. Depois nós vamos falar também, depois ou antes, né? Eu estou falando aqui, mas não estou falando na ordem exata. Vamos falar também aí sobre exceções, né? Sobre tratar exceções. Então é muito interessante que você saiba tratar exceções. O que seria isso? O seu programa ele eventualmente vai ter algum tipo de erro e muitas vezes esse erro é inevitável. Em algum momento, dependendo do que o usuário responder, ele vai acontecer. E é importante você saber tratar esse erro, tá? Se o usuário colocar uma coisa ali que não tem nada a ver com o que você está esperando, o programa tratar esse erro. E ao invés de aparecer, né, de travar o programa, como costuma acontecer nas nossas execuções aqui, e aparecer um negócio em vermelho aqui e tal, ao invés de acontecer isso, ele vai tratar o erro. Né? Se ele perceber que recebeu ali um erro, ele vai executar alguma outra coisa, uma mensagem, alguma coisa do tipo, alertando o usuário ali que aquele tipo de execução está errada, e ele pode até voltar ali, de repente, para de onde ele tinha parado e tal, para tentar fazer da maneira correta. Ou seja, é uma forma de a gente
não ter o programa toda hora travando aí por causa de erro, por conta de uso errado ali por parte do usuário e tal, ou por qualquer outro motivo, tá? Beleza, então é isso. E a partir daí, só para encerrar, né? A gente vai, depois que matar essas frentes aí, bater essas frentes aí, nós vamos tratar sobre interface gráfica. Aí eu vou sair um pouco do livro, tá? Porque o livro não fala sobre a biblioteca TK Inter, pelo menos eu não vi em nenhum desses projetos aí que eu não vi falando sobre ela, dos projetos que tem nele, né? Pode ser que eu tenha passado despercebido, mas eu não vou falar sobre ela com base no livro. Aí eu vou sair um pouco do livro, vou falar sobre a biblioteca TK Inter, onde a gente vai aprender a criar interfaces gráficas, tá? E aí eu vou pensar num projetinho legal, bonitinho, que não seja muito longo para a gente não perder muito tempo, mas também que não seja muito bobo, né? Pensar num projeto bacaninha assim para a gente criar, para a gente ver ali o programa com uma interface gráfica sendo executado e funcionando numa boa, tá? Um projetinho legal. E aí você vai ter depois aí várias oportunidades de criar, né, e pensar em projetos diferentes e tal, com interface gráfica, né, quem sabe até comercializar no futuro aí algum programa, alguma coisa do tipo, tá? Mas já vai ser a base ali para você começar a criar programas aí de interface gráfica. Então, beleza. E depois nós voltamos para o livro e encerramos aí com um ou dois projetos da segunda fase do livro, né? Que é o projeto, o joguinho que a gente vai criar aqui, baseado no livro. Com certeza a gente vai criar, esse vai ser um dos nossos projetos, né? E o outro projeto que talvez eu traga é uma aplicação web com Django, tá? Eu não tenho certeza se eu vou trazer, porque eu quero dar continuidade aqui às aulas. Eu estou vendo que o curso está ficando muito longo e eu tenho outros projetos também para o canal, tá? Não é só o curso de Python. Então eu vou analisar bem se vale a pena eu continuar com esse curso ou não. Até porque eu preciso do feedback de vocês, preciso de ter um retorno de vocês. Como o canal é pequeno ainda, eu não estou tendo muito retorno, não estou tendo muito feedback, então eu tenho que analisar e ver se eu vou dar continuidade ali e trazer esses dois projetos ou trazer só um. Tá? Mas com certeza um projeto eu vou trazer. E aí eu finalizo o curso completo de Python. Tá? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz.